de craque. Transamérica. Bora falar da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá por 1-0 ontem com você, Leandro Boldaquian. Fala, meu caro Marco Belo, pessoal ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. Ontem no Allianz Parque, vitória simples do Palmeiras para cima do Cuiabá, mas que foi o suficiente para o time retomar a ponta da tabela. Gabriel Veron marcou no início da segunda etapa e os 3 pontos vieram, após 3 partidas o Verdão não vencia pelo Campeonato Brasileiro. Ele que marcou o gol, esteve envolvido na semana passada naquele episódio da balada, foi punido, multado pela diretoria do Palmeiras, e o Abel Ferreira falou a respeito desta situação. Ele que já havia comentado sobre o Gabriel Veron na eliminação contra o São Paulo, foi duramente criticado por alguns jornalistas, até ofendido, alguns colocando ele mais uma vez como colonizador, aquele papo todo, e ontem Abel Ferreira aproveitou também para responder esta questão. Eu vim para o Brasil para ser treinador de futebol dentro das minhas qualidades e capacidades. E se me quiserem criticar, que me critiquem como treinador. É fraco, não ganha, a equipa não faz golos, a equipa sofre golos, não sabe substituir, não sabe preparar penaltis. O que quiser. Agora ofender, tal como na democracia existem regras, vão ter que responder no sítio certo. As pessoas têm que entender que há limites. E ninguém está aqui a calar a imprensa, porque a imprensa é fundamental, a liberdade da imprensa é fundamental para a democracia. Agora há quem não saiba as regras. E o mais triste que eu fico, que é isto mesmo triste, tenho pena dessas pessoas que tiraram, como tu, que tiraram um curso, que estudaram, que tiveram a oportunidade de ter acesso aos estudos, que há muitos que não têm, e ainda ser tão mal intencionadas que levam isto para jogos políticos. E eu falei do Verón e dos jogadores brasileiros, que é o que eu vou fazer agora consigo. Se eu tivesse feito o que muitos esperavam, que era pegar no Verón e crucificá-lo, hoje não tinha feito o golo. Mas eu não estou a dizer que eu é que estou certo, é a minha opinião, é a minha forma de liderar. Foi a educação dos meus pais que me permitiu ser assim. E tem pessoas que não te conseguem influenciar, nem mudar, que é o meu caso, e vão à volta para dizer mal de ti, que é para os outros acreditarem que tu és mau. E isso é muito feio, isso é triste, isso é vergonhoso. Quem também conversou com a gente na Zona Mista foi Rafael Veiga, ainda, sentindo a eliminação da última quinta-feira, o autor das penalidades perdidas, foram 2, e ele também conversou conosco. Todo mundo, cara, ficou chateado. Pô, eu fui o cara que mais fiquei chateado. Não teve uma pessoa nesse mundo que ficou mais chateado que eu. Primeiro, porque eu participei diretamente. Segundo, porque eu jogo. E terceiro, porque eu torço pro Palmeiras ganhar. Então é isso, amigos meus ficaram chateados, minha família, meus pais ficaram chateados, mas é isso, não dá para ficar lamentando. O futebol é muito rápido, as coisas é muito rápido, e eu costumo dizer que também não dá para eu ficar nessa gangorra de emoções assim, minha vida ser baseada em se eu faço gol eu tô feliz, se eu perco o gol eu tô triste. Eu fiquei muito chateado, por perder pênalti, por perder ser eliminado, perder o pênalti, mas cara, eu tô em paz no sentido de, cara, que eu faço o meu melhor, eu treino, eu me cuido, eu faço tudo que tem que fazer, e nem sempre o melhor vai ser o suficiente, Nosso time acho que jogou muito bem nesse jogo contra o São Paulo, foi uma pena ter saído, mas é isso, acho que daqui pra frente tem muita coisa para acontecer, a gente sabe o caminho para vencer esses títulos, então eu tô feliz pelo fato de que eu conheço o time que eu tenho, o time que eu jogo, e a gente vai brigar por coisas aí esse ano. Bom, tá aí, portanto, os personagens dessa vitória alviverde, ainda sobre Gabriel Veron, o Porto, deverá formalizar ao Palmeiras uma oferta para contratar o jogador. Especula-se que essa oferta pode variar de 10 a 12 milhões de euros, O Palmeiras tem 60% no passe do jogador, fará
jogo duro. Não vai amolecer nessa venda, entende que o Gabriel Veron tem um valor de mercado ainda muito bom, embora, né, tenha oscilado bastante. Enfim, as negociações continuam. Para quinta-feira, Lopes e Merentiel. Finalmente, os centroavantes poderão estrear diante do América Mineiro. Valeu, Leandro Boldaquian, com o boletim completinho do Palmeiras, ouvindo aí o Rafael Veiga e também Savoia, o técnico Abel Ferreira, que eu ouvi a entrevista inteira do Abel, foi muito boa, só que ele falou pouco do jogo, né? Até, não por culpa dele, porque as perguntas foram sobre outros assuntos, como quase sempre são com o técnico Abel Ferreira, e ele explicou calmamente, né? Você viu aí que a voz dele estava até com um tom mais baixo, calmamente. Ele falou em outro trecho que ele só dá entrevista porque ele é obrigado, porque senão ele nem ia, né? É sincero. Acho que nenhum treinador gosta de dar entrevista, bem honestamente. E essa parte aí que ele explicou a questão do que ele tinha falado da educação dos brasileiros, ele disse que só se referia aos jogadores de futebol, que só lhe cabe isso. O resto é para outras pessoas, Savoia. Boa tarde, tudo bem? Eu reputo o Abel como um professor de verdade. É um grande treinador, é um cara sincero, é um cara que, quando fala, ele manda uma mensagem legal. Muita gente às vezes distorce, mas eu acho que ele pensou nos jogadores do Palmeiras, pensou no Veron. Eu teria feito diferente disso aqui, porque eu pensaria também na concorrência, no cara que comeu, se recuperou, dormiu, descansou, não foi para balada. Mas no caso do Veron, o que pensou, imagino eu, é recuperar o jogador, né? Porque se ele largar a mão do jogador no momento desse, abrir mão do Veron, eu acho que o Veron poderia se perder. Então, respeito a forma como ele trabalhou. Eu teria feito outra coisa, mas respeito muito, porque ele é o técnico, eu sou um comentarista. E tanto é que o Veron foi aí e fez o gol da vitória ontem. Gosto muito do trabalho e das entrevistas do técnico do Palmeiras. E aí, André Galvão, o Veron continuou no time, foi titular e fez o gol da vitória. O Abel também falou sobre isso, ele falou: muitos criticaram a minha decisão, mas se eu não tivesse colocado, não teríamos o gol da vitória. Ele falou sobre o negócio da sorte também. Eu tô lembrando agora, ele falou: quando eu falei em sorte, muitos distorceram, mas a gente também deu sorte, porque a bola rebateu no jogador do Cuiabá, acabou sobrando pra gente e fizemos o gol. Então ele também falou sobre isso, Galvão. Boa tarde. Boa tarde, Marco Belo. Boa tarde a todos. O Palmeiras, desta vez, né, teve a sorte ao seu lado e o futebol é assim, né? O passe do Mike foi muito importante, porque o Palmeiras não conseguia entrar nas linhas do Cuiabá, não conseguia. O Palmeiras estava com uma dificuldade enorme. Aliás, o Palmeiras não jogou bem ontem, né? O próprio Abel Ferreira reconhece isso, que o time produziu muito menos, por exemplo, do que produziu na derrota para o Atlético Paranaense. E o futebol é assim. O Palmeiras jogou melhor contra o Atlético Paranaense e perdeu o jogo. Ontem o Palmeiras não jogou tão bem, mas ganhou o jogo, até porque também o adversário ontem era mais frágil, né? O Cuiabá tem um time muito fraco, um dos piores do Campeonato Brasileiro. Mesmo no momento que o Palmeiras estava sem confiança, tentando segurar o resultado nos últimos minutos, o Cuiabá não tinha capacidade técnica para incomodar o Verdão. O goleiro Everton, por exemplo, não fez nenhuma defesa difícil ontem no Allianz Parque. Então a vitória foi merecida, com um gol do Gabriel Veron. E assim, esse papo do Abel com relação a colegas que exageraram na dose, eu entendo que o treinador do Palmeiras tem lá suas razões, mas eu prefiro falar sobre o Gabriel Veron, porque hoje todo mundo comenta sobre a possível saída do Gabriel Veron. E eu entendo que essa é a hora certa de negociar o jogador. Eu sei que dentro do clube também existe esse desejo, né? O Palmeiras precisa vender jogadores, como qualquer clube do Brasil. O Palmeiras não está imune a isso.
E o Gabriel Veron é um menino que já está no seu 3º ano como profissional, né? Ele chegou até a jogar no finalzinho de 2019, muito bem, inclusive, mas a realidade é que ele não se tornou aquilo que todos imaginavam depois de ter sido campeão do mundo sub-17 como o melhor jogador da seleção brasileira e do Mundial na época. E muita gente reclama dos valores oferecidos, mas a realidade é que se o Gabriel Veron continuar no elenco do Palmeiras, continuar sendo reserva do Palmeiras, porque até hoje ele não foi titular, a cada ano que passar, ele valerá menos. Não tem muito como mudar essa conta. Então eu tenho para mim que o gol de ontem pode inclusive servir para o Palmeiras conseguir subir um pouco o valor da proposta por ele, e quem sabe nos próximos dias a gente vai ter essa definição que, repito, na minha opinião será boa para todas as partes. Boa tarde, Ivan, tudo bem? Tudo bem, Marco Belo, André Galvão e Savoia. O Abel, ele coloca o dedo na ferida em várias oportunidades. E eu não vejo nenhum problema. Só porque ele é estrangeiro, ele não pode colocar o dedo na ferida? Ele não pode falar sobre problemas estruturais do futebol brasileiro? Qual é o problema? Quando ele falou do Veron, e aí eu interpreto da seguinte maneira: pensa num moleque de 19 anos. O que acontece no Brasil? Os atletas vêm das camadas sociais menos favorecidas. Um cara em ascensão, que tem uma mudança radical na vida. É óbvio que em determinados momentos ele vai pisar na bola, entre aspas. Ele vai querer curtir algo que ele nunca teve na vida. E o Abel Ferreira simplesmente abraçou o menino, porque ele tem 19 anos. Ele foi para uma balada, num momento inoportuno, e a gente pode considerar dessa forma, mas ele é um menino em desenvolvimento. E ele faz parte desse desenvolvimento. Ele é fundamental nesse desenvolvimento, não só do jogador, mas do ser humano. Então, ele tratou da forma como ele achou melhor. E eu não condeno mesmo. Muito pelo contrário. Você vê que ele conseguiu até fazer com que o moleque ajudasse. Se ele não foi fundamental, mas ele fez um bom jogo contra o São Paulo, ontem ele marcou o gol da vitória. Ele fala sobre os problemas do calendário, ele fala sobre os gramados, ele fala sobre aqueles atletas que perdem o foco, ele fala sobre problemas internos no Palmeiras, ele fala sobre os problemas do futebol brasileiro, ele coloca o dedo na ferida com personalidade, é a opinião dele. Se você não concorda é uma outra situação, mas ele não comete nenhum pecado, ele não comete nenhum erro. Então, além de ser um belíssimo treinador, ele ainda fala sobre situações necessárias e em nenhum momento ele mentiu. Tudo que ele fala, a gente reconhece que precisa ser mudado no futebol brasileiro. E precisa mesmo, e não só ele, técnico estrangeiro que veio ao Brasil, dando dicas para melhorar o futebol. E se a gente não ouve isso, a gente vai sempre continuar na mesma, sem crescer, né? Sem mudar, sem melhorar. E Ivan Drago, no dia